Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estratégia bem interessante no mercado de opções que chama Strangle, tá? Então, nos últimos dias eu falei sobre... Quer dizer, eu já falei sobre trava de alta, trava de baixa, a gente falou sobre Straddle, que também você vai ganhar na oscilação do mercado, e agora o Strangle, que é parecida, mas não é a mesma coisa, tá? Que você também vai ganhar nas duas pontas, dependendo da movimentação do mercado, tá? Então, como eu falei, eu tô passando todas as estratégias aqui que eu sei sobre opções, então a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, só que hoje a gente vai falar sobre o Strangle, então vou focar nela. Então, como eu falei, se você está procurando uma maneira de se beneficiar tanto na alta quanto na queda de um ativo, o Strangle ele pode ser uma excelente escolha. Porém, tem os riscos, tá? Então, você tem que saber de todos os riscos antes de você fazer isso, tá? Tem que olhar todos os lados da moeda antes de você tomar essa decisão. Então, eu vou explicar como funciona aqui e a gente vai falar um pouquinho na prática de como que monta também, tá? Então, vamos lá. O que é o Strangle, né? Primeiramente, que eu estou usando a Petrobras aqui para a gente usar, porque sempre vai ser a Petro, porque tem bastante liquidez para opções, tá? Mas é isso. Então, a estratégia, ela envolve a compra de uma opção de call. Então, você vai comprar uma call e você vai vender uma put. Não, perdão, falei errado aqui. Você vai comprar uma call e você vai comprar uma put também. Então, você vai comprar um ou outro, né? Você não vai vender put, você vai comprar uma put. Então, mais uma vez, vamos voltar aqui. Primeiramente, você vai comprar uma opção de compra e vai comprar uma opção de venda. Você vai comprar as duas, só com uma opção de compra e uma de venda do mesmo ativo subjacente, que no caso seria a Petrobras aqui, tá? Porém, com preços de strike ou de exercício diferentes na mesma data de vencimento. Tá? Então, a ideia aqui é, se o preço do ativo ele se mover significativamente, tá? Para em qualquer uma dos lados, e tem que se mover bastante para ser, por exemplo, assim, ele se movimentar mais do que o nosso custo que a gente fez para montar a estratégia, a gente vai ter lucro aqui. Tá para cima ou para baixo, mas ele tem que se movimentar, senão você também não lucra. Então, como que funciona? A gente vai usar aqui o exemplo prático da Petrobras. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Petrobras em 38, né? 38,04, 38,02, ela tá oscilando aqui. A gente vai falar 38,02 para ficar bem fixo, tá? Então, eu até coloquei uma linha aqui no 38,02, porque ela vai ficar oscilando, mas para ficar mais fácil de entender, a gente vai colocar um preço fixo, né, nela. Então, 38,02. Então, para você montar esse Strangle, você vai ter que comprar uma opção de call com preço de exercício acima, por exemplo, 39, que foi o que eu escolhi aqui. Então, eu peguei essa opção aqui, ó, Petri I 390W1, né, que tá no strike de 39, tá? Então, como que eu descobri, como que eu vi, né? Aqui em cima, só você vir aqui em opções, você tem aqui, como eu te falei, você vai ter que comprar uma opção de compra e uma opção de venda. Então, você tem aqui as opções de compra e de venda. Na primeira coisa, você vai ter que comprar uma opção de compra. Então, eu escolhi aqui, ó, para daqui a 14 dias úteis, Petri I 370W1, é isso aqui mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui, vamos lá. É isso aqui mesmo, ó, Petri I 390, tá? Petri I 390 W1 com strike de 39, tá bom? Strike de 39 que tá acima da nossa Petrobras lá, então Petrobras tá 38, esse daqui tá 39, tá? E aí tá aqui, tá bom? Então Petri I 390 W1 custando 40 centavos, 41 centavos que ele está mudando. E aí você vai ter que fazer a mesma coisa na mesma data de vencimento, tá? Porém, você vai fazer com uma venda, a compra de put. Então, em vez de você comprar call, você vai ter que comprar put, tá? Com o mesmo vencimento. Aí, no caso aqui, Petri-U 370W1, que tá custando 30 centavos. Então, a gente vai voltar lá, tá? A gente fez a da compra e agora a gente vai comprar a put. Aí, no caso, vai ser aqui, ó. Grade de opções, venda, que seria put. Mesma coisa, você tem que estar na mesma data de vencimento, que são daqui a 14 dias úteis, tá? Aí eu encontrei aqui, ó, Petri-U 370, cadê? Petri-U 370, W1 no strike de 37, que tá mais baixo, tá bom? E aí, nesse caso aqui, ele está 30 centavos, tá? Então, dito tudo isso, tá? Como eu falei, o strike dessa opção aqui tá custando 40 centavos, tá 41 centavos, e ao mesmo tempo que você vai comprar uma opção de venda aqui também, que vai estar custando 30 centavos, tá? Com strike de 37. Então, ambas as opções aqui, ela tem a mesma data de vencimento. E aí como eu falei, você tá fazendo strangle no preço, né? Então, o preço tá 38, não importa se ele subir, você vai ganhar em uma das pontas, se ele descer, você ganha na outra, porém, só depende do quanto que isso vai descer, entendeu? Então, mais ou menos assim que funciona. Beleza.
Então, o que que acontece, né? Dito tudo isso aí, o custo para você montar a estratégia vai ser de 70 centavos, tá bom? Por ação ou por opção, somando os 40 centavos da call e os 30 da put. Como você vai estar comprando? Lembra que eu falei que você vai comprar? Você vai comprar a call e você vai comprar a put? Então, você vai estar fazendo isso daqui. Vamos lá no calculadora. Você vai comprar 40 centavos de uma, né, que tá aqui, ó. Aqui tá 41, mas eu vou colocar 40 pra ficar mais fácil, porque o preço ele vai sempre oscilar, tá? E também isso daqui depende do book, da liquidez do mercado. Às vezes você compra um preço ele fica mais alto ou mais barato. Mas pra não ficar tão complicado, galera, eu vou deixar bem simples, tá? Então, você vai gastar aqui 40 desse 40 centavos desse, e depois 40 centavos da opção de venda. Então, você vai gastar 70 centavos, tá? Por ação ou por opção. Então, no caso aqui, se fosse vezes 100, você ia ter que multiplicar isso aqui vezes 100. Então, você gastou 70 centavos. Se for 200, você vai... Por exemplo, você tem 0,70 vezes 200. Você tem um custo de 140 reais, tá? Então, para montar isso daqui. Mais ou menos assim que funciona. Mas eu vou falar aqui que é 0,70 para ficar mais fácil por ação, tá? Aí, beleza. O que acontece aqui, então? Se o preço das ações... tá, no dia do vencimento. Se o preço das ações da Petrobras subir acima de 39, a opção de call, ela vai gerar lucro, né? Porque é a opção de compra. Enquanto as suas opções de venda, elas vão virar pó, né? A gente fala que ela expira ou ela vira pó porque você perdeu o valor. Mas o ganho na call, ele vai poder compensar esse custo. Porém, ele só compensa esse custo se você tiver bastante movimentação, tá? Então, por outro lado, se o preço, por exemplo, cair abaixo de 37, o preço veio de subir, ele caiu, a sua opção de venda, ela vai se valorizar, vai te gerar lucro, enquanto a opção de compra, ela vai virar pó. Então, de novo, o ganho de uma, ele vai cobrir o prejuízo da outra. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? E aí, os cenários que são possíveis para essa estratégia, por exemplo, assim, e se o preço das ações ficar entre 37 e 39? Então, na data do vencimento, ele não se moveu para 38 e nem para... Perdão, nem para 37, nem para 39. Então, ele não subiu nem desceu, ele ficou parado. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o pior cenário, né? Ambas as opções, elas vão virar pó. E aí, você vai perder o custo total das opções compradas, ou seja, os 70 centavos por ação. Tá, aí isso daí que você vai ter que multiplicar pelo valor que você tem aí comprado para dar o valor total que você gastou. 170 reais, sei lá, 140 reais, 200 reais, 500 reais que seja, tá? Isso daí depende de você. Então, pro Strangle ser lucrativo, você precisa que o ativo ele tenha um movimento significativo para cima ou para baixo, tá? Praticamente as coisas do Straddle, tá? Então, essa é a estratégia do Strangle. É uma estratégia, perdão, bem flexível, né? E é bom para momentos que você vai esperar uma movimentação no preço de um ativo. Então, às vezes uma notícia, ou às vezes alguma coisa que você está esperando acontecer, uma expectativa do mercado que pode dar um boom para um dos lados. Para esses momentos é interessante você usar o Strangle, tá bom? Porém, galera, é o que eu te falei. Todas essas coisas aí são estratégias de que você pode perder tudo. Né? Não são estratégias de renda, elas são estratégias de especulação. Então, a gente tem que saber separar as estratégias de especulação e as estratégias de renda para você poder gerar caixa com a estratégia de renda e poder usar o lucro das estratégias de renda para você fazer um strangle ou um straddle ou uma trava ou qualquer coisa que seja, para a gente poder alavancar o nosso lucro, né? E também não precisa ser com 100% dele, mas a gente consegue trabalhar assim e consegue de momentos em momentos fazer lucros, mesmo que venha ter uma eventual quebra, um eventual prejuízo, mas de pouquinho em pouquinho você vai fazendo isso daí. E aí depende, né? Existem estratégias e momentos onde você consegue, sei lá, você vai ter um acerto de 3, 4, 5 meses seguidos, e aí em um mês você pode perder tudo, mas aí até isso acontecer você já lucrou mais, né? Ou você vai diminuindo a mão à medida que você vai acertando. Então, assim, existem 1 milhão de coisas que você pode brincar aqui, mas essa aqui é a visão geral básica, né? Eu tô mostrando aqui na prática, é claro que eu não estou fazendo na prática, né? Eu não estou comprando aqui, por exemplo, 100, eu ia estar gastando 41 reais pra estar montando, porque você consegue fazer no mínimo com 100, né? E aí 41 aqui, ou 40, né, que é o que eu falei pra vocês, e aqui 30 também. Então você ia estar gastando os 70 reais pra estar montando essa estratégia aqui. Então seria 30 mais 40, né? E aí, se eu quisesse mais, ia ser a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer com 1000 opções, ia ser 410 reais, ou 400, dependendo aqui de como que o mercado tá. Ou aqui é a mesma coisa, 1000, precisaria ter 300 reais.
né, em caixa para eu colocar no risco. Então, o seu custo aqui, o seu risco aqui é você perder todo o custo inicial, então o seu risco ele é limitado, né, ao tanto que você tem, porém o lucro ele é ilimitado, então ele é assimétrico nesse sentido aí, né? Você pode perder tudo, mas o tudo é o valor que você coloca ali para perder, sendo que o lucro ele não existe limite, ele pode subir para 10, 20, 30, 100 vezes mais. É claro que não, é difícil acontecer, o mercado tem que se mover muito, mas ele pode acontecer, tá? Diferente, por exemplo, de uma venda a descoberto, que o seu lucro, o seu risco não é só o valor que você tem, mas você pode perder até o que você não tem. Então você perde o que você tem e ainda sai devendo o que você não tem. E aí sim você tá ferrado, porque aí sim é uma estratégia arriscadíssima pro lado negativo. Então você vai sempre querer fazer estratégias que te beneficiam muito mais do ponto positivo e do que no ponto negativo. Então o ponto negativo ele tem um limite, né? O seu limite seria o custo inicial, porém o positivo ele vai te dar um lucro infinito, né? Potencialmente falando, né? E aí depende de como que você vai montar isso daí também, porque você não pode pegar, por exemplo, ficar postando nisso toda hora. Você tem que ter alguma coisa que vai te gerar uma base, seja uma opção, seja o lucro de uma ação, seja... Enfim, você tá fazendo aportes, melhorando seu médio, a ação deu uma estourada para cima, você pega uma parte daquele lucro, ou você realiza o lucro lá, faz uma opção, pega mais caixa e aí pega uma parte e vai de novo. E aí a ideia é você usar o próprio dinheiro do mercado, que o mercado te dá para você fazer essas estratégias, e não você pegar o seu dinheiro do seu trabalho, por exemplo. Entendeu? Pelo menos essa é a minha visão. Cada um é cada um, não existe verdade. Como eu falei, essa daqui é a minha verdade, a sua pode ser diferente. Eu sempre vou estar aberto para perspectivas diferentes, mas o que eu vejo que tem mais sustentabilidade é você pegar o próprio dinheiro do mercado e alavancar, né? Porque se der tudo errado, você perdeu o dinheiro que já era do mercado, né? E se der certo, ou quando der certo, porque vai dar certo também, né? Várias vezes, você faz mais. Então, ou você ganha mais, né? E aí a gente tenta trabalhar esse equilíbrio para poder operar. E essa mesma analogia que eu falo para você vale para tudo, até pro day trade, né? Até pro day trade ou qualquer investimento de alto risco que a gente vai fazer potencialmente, porque como eu falei, isso aqui é um canal de investimentos, a gente vai falar sobre muita coisa. A gente não vai ficar preso só em investimento a gente não vai ficar preso só em renda fixa, por exemplo. A gente vai trabalhar com risco, porém, até onde vale a pena. Então é por isso que eu trago essas estratégias para vocês, tá? Então é isso, galera. Ó, sei que eu falei bastante, mas é como eu falei, eu quero dar valor na vida de vocês e trazer um conteúdo de alto valor. Então já não tem muita edição os vídeos, é muito simples, né, as edições. Então, no mínimo que eu posso fazer aqui para vocês é mostrar vários ângulos de você ver isso, para você tomar uma decisão inteligente, né? E poder se beneficiar com isso, tá? Então, use e abuse dessa ferramenta o máximo que você puder para você gerar renda, tá? E poder possivelmente fazer a sua carteira de ações e você poder viver de renda, ou você ter uma renda adicional aí no final do mês para você e para tua família. Valeu, muito obrigado, tamo junto, é nóis, abraço.